Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Nós estamos aqui para mais uma aula do nosso PB. Toda quinta-feira, de costume, como você já sabe, nós temos aí o nosso panorama bíblico. E hoje nós vamos dar início aí à nossa 16ª aula, é isso mesmo. Já foram aí, contando com a aula de hoje, 16 aulas. E nesta nós vamos falar sobre os dois livros dos reis, né? Na verdade, na primeira parte da introdução, nós vamos focar em alguns aspectos dos dois livros. E da introdução em diante, nós vamos focar aí apenas no primeiro livro dos reis. Então, por que? Da onde surgiu esse nome, o livro dos reis? Na verdade, o nome do livro é extraído de dentro do próprio livro. O primeiro livro dos reis, capítulo 1, verso 1, já começa, sendo o rei. E daí então surge o nome do livro. E todo o assunto do livro está em harmonia com o nome do livro, que busca aí registrar para nós como que foi o governo dos reis, tanto do reino de Israel, quanto do reino de Judá. E apesar de muitas vezes esses livros serem mostrados como livros de autores anônimos, geralmente, tradicionalmente, são considerados, na verdade, como tendo sido escritos por Jeremias, com a ajuda do seu auxiliar, o seu secretário Baruque. E mesmo não podendo afirmar que foi Jeremias o autor do livro, nós podemos perceber que o autor do livro é alguém contemporâneo ao próprio Jeremias. E o livro traz uma ênfase, um ponto de vista de um profeta. E essas coisas ficam muito claras para nós no livro. A data do livro dos reis, ela cobre um período aproximado de 970 a.C. a 560 a.C. Ele vai aí ter início, seus acontecimentos aí se estende tanto na morte do rei Davi até o cativeiro de Zedequias, que foi o último rei de Judá. Vamos então falar algumas coisas a respeito do cenário histórico daquela época. E o primeiro é o cenário político. Nacionalmente, foi o momento de maior influência política de Israel. Internacionalmente, era o momento em que não havia nenhuma potência, vamos assim dizer, se destacando ou tomando os lugares mais altos aí, politicamente falando. Porém, à medida que a espiritualidade do povo de Deus, à medida que Israel ia se distanciando do Senhor e se voltando para a idolatria, algumas nações começaram a se destacar a partir daí. Nós poderemos, por exemplo, citar o Império dos Assírios e dos Babilônios. Então, a partir daí, com o esfriamento de Israel, essas nações começaram a assumir alguns lugares de destaque, posições de destaque politicamente falando. O cenário religioso da época era um cenário que começou muito bem. A construção do Templo de Salomão, logo no começo do período, elevou aí a religiosidade do povo de Israel ao máximo. Porém, a Bíblia nos mostra que conforme Salomão foi se desviando do Senhor, o seu coração, que começou a amar suas muitas mulheres, foi caindo aí na idolatria. Juntamente com Salomão, todo o povo começou a se voltar para a idolatria. Prova disso é que depois de Salomão, Judá teve 19 reis e uma rainha, dos quais somente 8 foram justos de acordo com o padrão divino. E o reino de Israel teve 19 reis, mas todos eles fizeram o que era mal perante o Senhor. E aqui fica uma lição de vida para mim e para você. Tão importante quanto começar bem é terminar bem. A Bíblia diz que Salomão, no capítulo 3 de 1 Reis, Salomão amava exclusivamente ao Senhor. Porém, com o decorrer do tempo, Salomão foi se esfriando e as suas mulheres começou a dividir o seu coração. E aqui nós precisamos aprender que tão importante quanto orar por um fervor espiritual, e nós devemos buscar isso, nós precisamos também orar e buscar, pedindo a Deus força para que nós sejamos constantes. Porque tão importante quanto começar bem é terminar a nossa carreira de maneira que sejamos aprovados pelo Senhor. Eu quero ler com os irmãos um texto lá de 2 Coríntios, capítulo 13, a primeira parte do versículo 5, diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente está na fé. Essa deve ser uma prática diária, uma prática constante, minha e sua, para ver se o nosso coração de fato está se inclinando ao Senhor, para ver se a nossa mente de fato tem se renovado a cada dia
dia pela palavra do Senhor. Os objetivos dos livros dos reis. O primeiro objetivo é um objetivo literário. O autor tinha em mente completar a história do reinado de Davi. O livro de 2 Samuel termina com Davi comprando o local para a construção do templo. 1 Reis começa com Salomão preparando o local ali onde o templo seria construído. E o segundo livro dos reis vai continuar a história até a destruição do templo de Salomão. O segundo objetivo, nós podemos dizer que era um objetivo religioso, de mostrar ao povo a conexão inseparável que existe entre a obediência e a bênção, e a maldição e a desobediência. Agora, voltando especificamente para o livro de 1 Reis. Agora, voltando especificamente para o primeiro livro dos reis, a gente vai falar então do seu tema. O tema do livro era a glória do reinado de Salomão e o grande desafio da idolatria. E algumas contribuições singulares do primeiro livro dos reis. Primeiro é a grandeza de Salomão. Esse livro vai abordar, do primeiro capítulo até o capítulo 11 aproximadamente, quão grande se tornou Salomão e como as palavras do Senhor para com aquele homem se cumpriram. Você deve saber, se você está mais familiarizado com a história de Salomão, Deus aparece para ele em sonho e dá para ele a oportunidade de pedir o que ele quisesse. Salomão pediu sabedoria para guiar o povo do Senhor. E ao dizer isso, o Senhor vai responder para Salomão. 1 Reis, capítulo 3, versículos 12 e 13. Eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pedistes eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Então, esse livro vai mostrar como que Salomão foi grande em poder, em riqueza, glória. A Bíblia fala que naquela época, no reinado de Salomão, o ouro era a coisa mais comum, né? No reinado aí de Salomão, a gente vê toda a riqueza aí na construção do templo. Uma segunda contribuição é a divisão do reino de Israel. Houve uma racha, nós podemos assim dizer. Após 80 anos de construção e de estabelecimento do reino por meio de Davi e por meio de Salomão, logo após a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido. 10 tribos aí se tomaram o caminho, seguiram Jeroboão, e as outras 10 tribos, ou melhor, as outras 2 tribos que restaram, Judá e Benjamim, seguiram então Roboão. O texto de 1 Reis 12, 20 diz assim: tendo ouvido todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. E quais foram os motivos dessa divisão? Primeiro, foi um motivo de problema espiritual. 1 Reis 11:11 diz assim: então o Senhor disse a Salomão: já que essa é a tua atitude, você não obedeceu a minha aliança e os meus decretos, os quais eu lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um de seus servos. Uma vez que Salomão não fez o que era da vontade do Senhor, o próprio Deus já havia anunciado no capítulo 11 de 1 Reis que o reino lhe seria tirado de suas mãos. Há também um problema aí econômico. Logo quando Salomão assume o reino, o povo chega até Salomão pedindo para que Salomão lhe desse algum alívio com relação aos impostos. E Salomão, não ouvindo os mais velhos, mas ouvindo os mais jovens, os seus amigos, disse não para o povo, e o povo então se revoltou. Salomão, na tentativa de querer ser maior que o seu pai, de mostrar para os seus novos súditos que ele seria muito mais poderoso que seu pai, Salomão então agiu de maneira a negar o pedido do povo, de forma que o povo se revoltou então contra Salomão. Politicamente também havia uma rivalidade entre Judá e Efraim, a qual foi explorada por Jeroboão, que era efraimita. Uma terceira contribuição era o culto a Baal, que foi instituído por Acabe e por Jezabel. 1 Reis, capítulo 16, versículos do 29 a 31, vai nos mostrar o momento em que Acabe se torna-se rei daquele povo. E aí, logo em seguida, o texto fala que ele se casou com uma mulher, Jezabel, e você já deve ter ouvido por aí essa expressão, sua Jezabel, tamanha maldade que essa mulher praticou enquanto esteve em vida. E o texto bíblico fala que ela então instituiu
instituiu em Israel o culto ao ídolo, o culto a Baal. Ela vai contratar aí cerca de 850 profetas que comiam à sua mesa e que eram aí servos dela e que cultuavam a esse ídolo Baal, que era o deus da fertilidade, o deus da chuva, da agricultura. A quarta e última contribuição que nós veremos nesse vídeo é com relação a Elias, profeta dos milagres. No capítulo 17 de 1 Reis, Elias surge de maneira repentina e já surge trazendo uma palavra de Deus a Acabe, operando um milagre. Acabe, não irá chover durante 3 anos, ou por mais de 3 anos. E isso gera uma afronta a Baal, que era considerado o deus da chuva, o deus da agricultura. E o seu propósito, o seu ministério, o ministério de Elias, que foi levado por Deus até aquela região, tanto Elias como seu sucessor Eliseu, era de vir e denunciar a idolatria do povo. Seu sucessor Eliseu também intensificou a denúncia contra a idolatria. E a gente pode olhar para o fato de Deus ter trazido ao povo, tanto o profeta Elias quanto o profeta Eliseu, um ato de misericórdia. Porque o Senhor vê na idolatria do povo, o Senhor levantou 2 homens para denunciar, para apontar ao povo que eles estavam caminhando para longe do Senhor. E de igual modo, eu e você precisamos já agir dessa seguinte forma. Quando nos é apontado uma área de pecado em nossas vidas, como um ato de bondade do Senhor, nós precisamos correr para Ele, confessar os nossos pecados e abandonar. Porque a grande verdade é que Deus disciplina o filho a quem ama. Nós encerramos aqui a nossa 16ª aula e espero que você tenha sido abençoado. Quero lembrar você que nós tivemos que fazer um novo grupo no Telegram e você que ainda não faz parte desse novo grupo no Telegram, você pode nos encontrar lá como Igreja Batista Videira. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.